Jesus Cristo! O quê? O quê? Tá queimando! Deus! Someone I really care for. Then suddenly there appears for me the only one when I heard somebody whisper, please ignore me. And when I looked, the moon had turned to Me ajuda! Por favor! Me ajuda! Eu deveria ter acreditado em você, Jack. Dizem que nas noites de lua cheia, quando o céu se rasga em prata, o homem deixa de ser homem e o monstro desperta. Hoje, o Projeto Contato entra nas trilhas do mito mais antigo do mundo, o lobisomem, uma criatura que atravessou séculos, religiões e fronteiras, que, segundo alguns, ainda ronda os interiores do Brasil. O mito do homem que se transforma em fera existe desde a antiguidade. Na Grécia Antiga, a lenda de Lícaon, o rei que foi transformado em lobo por Zeus como punição por servir carne humana aos deuses, teria dado origem ao termo licantropia. Em Roma, a crença nos versípeles, que seriam homens capazes de mudar de pele, seria alguma coisa como se fosse um shapeshifter. Os nórdicos, os guerreiros conhecidos como berserkers, seriam guerreiros conhecidos como os Ulfednar, ou os Homens-Lobo de Odin. Na Europa medieval, o mito se mistura à bruxaria. O lobisomem passa a representar uma maldição, um pecado ou até, às vezes, possessões demoníacas. O medo do homem selvagem, ele reflete o conflito entre o avanço da civilização e os instintos mais básicos. Falando um pouco entre o mito e a medicina, o termo licantropia se popularizou na Idade Média, mas também aparece na psiquiatria moderna. A licantropia clínica seria uma condição psicológica rara em que a pessoa acredita de fato ser um animal, normalmente um lobo. Abrindo um parênteses aqui, né, gente? Não tem nada a ver com essa mania de que os antigos NPCs agora se acham cães ou
se acham lobos, né? Onde as pessoas de fato vestem um cosplay de animal e ficam andando de coleira pelas ruas do Japão ou da Europa. Não tem nada a ver com isso. Casos históricos de licantropia foram registrados até o século XIX, muito ligados à histeria coletiva, epidemias, canibalismo, principalmente em tempos de fome e guerra. Algumas explicações científicas que a gente pode enquadrar a licantropia seria a raiva, né? Aquele comportamento agressivo, aversão à luz, provavelmente também poderia ser a hipertricose, que seria o excesso de pelos pelo corpo associado a relatos antigos. Eu já estou chegando nos meus 40 anos, mas algumas pessoas que têm a idade aproximada da minha vai lembrar do programa do Gugu. Ele tinha alguns episódios extremamente exploratórios, digamos assim. E num deles eles trouxeram uma família de mexicanos que tinha essa condição de hipertricose, onde é que a família, né, tanto os pais quanto os filhos, né, as crianças tinham esse aspecto como se fossem uns lobinhos, né, uns lobisomens, tinha muito pelo no rosto e literalmente só ficava a boca, o nariz e os olhos de fora, né? Então tinha uma quantidade absurda de pelo por todo lado do corpo. Uma outra condição também seria o ergotismo, que seria um fungo do centeio, né? Oriundo desse fungo que gera alucinações e convulsões. Então, esse quadro, né, também estava associado à maldição, né, um dos sintomas ali da licantropia. Na cultura europeia, em meados ali do século XVI e XVII na França, dezenas de julgamentos por licantropia, em especial o caso de Gilles Garnier, conhecido como o Eremita de Dole, foi acusado de devorar crianças e condenado como lobisomem. Na Alemanha, o lobisomem de Bedburg, Peter Stump, confessou sob tortura ter um cinto mágico que o transformava em fera. Esses casos, eles marcaram o imaginário popular e se espalharam através das colônias europeias, né? E daí tomou conta do mundo, né? Aumentando um pouco mais esse mito ao redor do lobisomem. No século XIX, o lobisomem ele ganha alguns contornos, alguns floreios românticos e trágicos ali, e se aproxima mais do que a gente conhece hoje do monstro amaldiçoado que lutaria contra sua própria natureza. Enquanto isso, na cultura pop, nós temos um filme com o nome de Wolfman, em 1941, que ele transmite esse arquétipo clássico que a gente conhece, né, de uma maldição, né, seria a licantropia, transmitida por mordida e ativada ali, né, magicamente, quando essa pessoa que está carregando essa maldição se depara com a lua cheia. Houveram releituras modernas, né, seria o Lobisomem Americano em Londres, de 1981, que para mim é o segundo melhor filme foi o primeiro, inclusive, durante muito tempo, onde mostra bem a transformação, né, do homem para um lobisomem. É sensacional como é que os efeitos práticos desse filme foram feitos. Foi muito explorado no ano de 2003 com o filme, a série, né, de 5 filmes lá, o Underworld, né, que seriam os Anjos da Noite, se não me engano. Também é explorado, né, na série do The Witcher, Harry Potter, né, onde quem carrega, né, esse karma da licantropia sempre é um ser que vive em isolamento, né, ou sob preconceito de alguma forma ali. Enquanto isso, no Brasil, o mito do lobisomem chegou no Brasil pelos colonizadores portugueses e se misturou com o imaginário indígena e africano da época, né? Então, a nossa cultura já era extremamente miscigenada e ainda trouxe esse folk, né? Esse folclore europeu que acabou se misturando com o que a gente já tinha aqui de superstição
tanto africana, né, quanto indígena também. Aí virou um prato cheio. Segundo o nosso folclore, o lobisomem nasceria do 7º filho, homem, consecutivo, que seria amaldiçoado a se transformar nas noites de quinta para sexta-feira, geralmente santa, especialmente em dia de lua cheia. Então é uma combinação de fatores, né, impressionante. E esse monstro vagaria pelas encruzilhadas, cemitérios e becos até o galo cantar, quando voltaria à forma humana, exausto e ensanguentado. Falando um pouquinho dos casos regionais ao longo do Brasil, nós temos em Minas, na região do Vale de Quitionha, onde é que camponeses afirmam ter vistos homens peludos correndo em 4 patas. Eu não tenho um ano dessa suspeita, né, de avistamento de lobisomem aqui, não. No Nordeste, o famoso lobisomem de João Câmara, no Rio Grande do Norte, e o lobisomem de Cajazeiras, na Paraíba, foram amplamente noticiados nas décadas de 70 e 80. Inclusive, existe uma possibilidade desse lobisomem de Cajazeiras, se não me engano, é esse caso onde é que houveram várias galinhas que houveram o sangue retirado, 100% o sangue do corpo, né, das galinhas, né, como se fosse um ataque do chupacabras. Então esses Rio Grande do Norte, Cajazeiras, né, na Paraíba e Rio Grande do Norte, esses casos ocorreram ali nas décadas de 70 e 80. Enquanto isso, no Sudeste, de novo, no interior de São Paulo, os registros de ataques de animais atribuídos a lobisomens no início dos anos 2000 ali, houveram várias investigações policiais, todas inconclusivas. No Paraná, o lobisomem de Araucária, nos anos 70, foi investigado por rádios locais, descrito como uma criatura de quase 2 metros, coberta de pelo e com olhos avermelhados. Muitos desses casos se misturam com fenômenos, né, de histeria coletiva, algum disfarce ali, enfeite, né, em cima de algum crime real que aconteceu, né, e muito do imaginário noturno rural também, né, que hoje já está mais digitalizado, não era como era antigamente. E falando um pouco da explicação esotérica, né, alternativa / esotérica, as correntes mais espiritualistas e ocultistas consideram o lobisomem uma forma de magia transmutatória, ligada à projeção astral ou punição kármica. Na Umbanda e no Candomblé, o mito é reinterpretado como símbolo da luta entre o bem e o mal interno, né? O homem tentando dominar as suas próprias sombras. Já na parapsicologia, há teorias sobre mutações genéticas temporárias ou criações coletivas, né? As tulpas alimentadas pelo medo popular. Inclusive, existe um folclore, né? Um ditado, se não me engano, ele é chinês, né? Onde é que eles falam que cada homem... Dentro de cada homem existem 2 lobos, né? Um branco e um preto, que você escolhe qual deles alimentar, né? Ao longo da vida ali, essa dualidade que todos nós teríamos dentro de nós. Então, talvez lobisomens nunca tenham existido de fato, ou às vezes eles ainda estão por aí em algum lugar dos nossos interiores, nas sombras, né? Mas de qualquer forma, eles vivem em todos os lugares onde é que o homem teme a si mesmo. Porque no fim, a lua cheia não transforma ninguém, né? Ela apenas ilumina aquilo que sempre esteve escondido nas sombras interiores de cada um. Então é isso, galera. Esse é o episódio que eu queria trazer para vocês sobre lobisomens. Vou aguardar o feedback de vocês na caixinha na sequência do episódio. E fiquem aguardando aí que em breve teremos novidades. E não se esqueça, a ETXP está chegando, está faltando exatamente um mês para esse evento. Em Belo Horizonte vai ser o Congresso de Ufologia, né? Vai ser 1 dia e meio de palestra, onde teremos vários palestrantes nota 10 falando sobre pesquisas atuais, sobre os temas onde é que teremos diversos palestrantes falando de vários prismas da ufologia, né? A ufologia sendo vista aí por vários olhos e várias óticas diferentes, beleza? Então fiquem ligados aí que já teremos novidades. Você está Fiquem bem e a gente se vê em breve. Valeu!